Vamos lá, Plihá. Teve Fla-Flu ontem no Maraca e o Flamengo, ontem a gente pode dizer que passou na prova. Tirou nota alta no teste, especialmente no segundo tempo. Primeiro tempo, um jogo travado nos dois times, mas no segundo tempo, 2-0, ficou até barato pro Fluminense, não ficou, Capito? Ficou. E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Pessoal, o canal esse, né? Voltado para as principais notícias do Mengão, né? Se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pessoal, imprensa de todo o Brasil tá tirando o chapéu para o Flamengo. O Flamengo fez um grande jogo, né? Aqueles usantes que pediam um adversário qualificado, né? Para bater o Flamengo, por isso que o Flamengo vinha ganhando, não vinha sofrendo gol. Quebraram a cara, né? Pois é. O Flamengo, mais uma vez, venceu, convenceu, fez mais de um gol e não sofreu nenhum. Pessoal, tem que tirar o chapéu para Tite, né? Aqueles que diziam que não ia dar certo, tá dando, né? Tem muita coisa por vir, é apenas o início da temporada. O Flamengo é cotado para ganhar as principais competições do futebol sul-americano. E a mídia destaca, né? O Flamengo tá diferente. O Flamengo é uma seleção. Então é isso, pessoal. Vamos acompanhar o vídeo, vamos ver a resenha que o pessoal falou aí da ESPN. Já quero deixar claro o vídeo. ESPN Brasil, Star Plus, link na descrição. Vale a pena vocês acompanhar. Vamos ver o que foi que a mídia paulista falou aí, pessoal. O Flamengo tá uma verdadeira máquina, né? Vai triturar seus adversários. Não é só eu que tô falando, flamenguista, né? É até mesmo os Ans, né? Acompanhe o vídeo até o final. No final tem muita informação, pessoal. Então é isso. Sem enrolação, vamos soltar o vídeo e no final a gente traz mais informação. Vamos lá, pessoal. Plihá, bom, boa noite a você, Luiz Amoroso, Prazão, boa noite a todos. Plihá, acho que é um resultado normal, né? Sei que o Fla-Flu é difícil falar isso, porque é um clássico, os dois times são muito fortes, né? Elencos muito qualificados, mas o Flamengo tem, na minha opinião, um elenco até mais forte que o Fluminense e também o Fluminense veio de um jogo muito desgastante, né? Contra a LDU, na altitude, enfim, a gente sabe como é jogar na altitude. Jogou com a mesma base ontem. Jogou com a mesma base, a gente imaginou que o Diniz poderia até poupar alguns jogadores ou vir com um time ainda mais alternativo, mas ele optou em colocar a maioria dos jogadores que estiveram nesse confronto contra a LDU. Primeiro tempo muito equilibrado, um jogo de muito meio campo, né? Os times tiveram pouca produção ofensiva e aí no segundo tempo manteve-se isso. O Flamengo melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas aí tem a genialidade de alguns jogadores, né, Plihá? O oportunismo do Pedro no primeiro gol, a jogada do segundo gol foi maravilhosa, né? A gente vai mostrar daqui a pouquinho o lance. Exatamente, 2 toques Acho que, de letra. em termos coletivos, a jogada do final de semana. Sim, a jogada do final de semana. Mas é uma vitória que, pro tamanho do clássico, até pela proporção dos torcedores, né? Então, assim, o lado do Flamengo estava cheio, o Fluminense acho que está aguardando. Olha aí a mais jogada, ó. no meio de semana. É isso. Pintura. Toque do Arrascaeta de letra. 2 calcanhares. Exatamente, do Pedro e o gol do Ajuda Cebolinha. do goleiro. O O goleirão colaborou? Colaborou. Fábio colaborou, Fábio? Colaborou. Mas a jogada Jogadaça. foi... Ele achou tão bonito o lance que ele falou, essa bola tem que entrar. Vou dar um Tava na migué. altitude, tava voltando da altitude. Vou dar um sempre. miguezinho, só pôr a mão de migué aqui. Ó quem vai responder aqui, ó. Ó quem vai responder aqui, ó. O Fábio normalmente Ai, pega pai. essa, né? Né, Prazito? Boa noite, Plihá, companheiros da bancada, fã de esporte. Faz parte, né, Plihá? Infelizmente, a vida do goleiro faz parte. Foi um chute muito forte, mas o Fábio não conseguiu direcionar ela. Ele, na verdade, ele calculou mal, ele passou da bola, né? Ele caiu um pouco antes, calculou a trajetória dela, ela veio um pouco mais pro meio do gol. Ele ainda tentou deixar a mão esquerda para ver se conseguia interceptar a bola, mas ela acabou entrando. Um dos destaques do Flamengo no jogo de ontem foi o Pedro, né? Um gol e a participação ali ativa no golaço do Cebolinha. E o Pedro já em 2 ocasiões recentes, a mais recente no meio da semana passada, vaiado ao ser substituído pelo Gabigol. Ontem ele de novo foi trocado pelo Gabriel Barbosa, mas ontem o Maracanã aplaudiu os dois, quem entrou e quem saiu. Acho que até mais ontem quem saiu. Mas não deve ser muito fácil conviver com isso não, né Luiz? O cara tem 7 jogos na temporada, 7 gols. Todo jogo tá brocando e muitas vezes não tem isso reconhecido. A gente vê que é meio dividido, né, a preferência, né? Uns preferem o Pedro, outros preferem o Gabigol. Tem mais gente pelo Gabigol, né? E é difícil, né? O jogador que tá jogando tá dando conta do recado, tá fazendo a sua parte, teve uma oscilaçãozinha, os jogos não andou tão bem, mas ainda assim é cumpridor do seu papel, que é fazer gol, tá fazendo gol. E ainda assim tem gente que critica.
Pro jogador é um pouco frustrante ainda. Ele fala que não, tudo das entrevistas, mas a gente sabe que não é legal, né? Você conta com o apoio do torcedor. A concorrência é grande, o Gabigol é um grande ídolo do Flamengo, mas mesmo assim você sabe que está dando conta do recado e ainda o torcedor não está contente, é um pouco frustrante. Agora, com o Arrascaeta, eu posso falar que o torcedor do Flamengo... lua de mel. É sempre lua de mel com o Arrasca, né? O Arrascaeta casou bem com... Vai ser difícil ter um substituto à altura aí do Arrascaeta, né? E a torcida do Flamengo. O time do Flamengo fica um pouco refém da qualidade do Arrasca, né? Um jogador que em certos momentos, né, capita do jogo, faz aquela diferença, tem aquele... Né, começa com ele, aquele tapa de calcanhar pro Pedro, e aí clareia tudo. Quando você tem um jogador com essas características, não tem como você não fazer gol. Não tem como. Hein, Fabula? Você ia me pifar? Só achando. Fácil. Agora, ainda sobre o Pedro e ainda sobre a polêmica do meio da semana passada, porque a gente não teve programa depois daquilo, vocês devem ter visto, né, numa câmera, o Gabriel Barbosa na beira do campo, não só pedindo para entrar logo, como pedindo para bater. Pênalti desperdiçado pelo Pedro. Quando acontecia com você, Luiz, você está ali ajeitando a bola para cobrar o pênalti, e alguém pedia para bater, te colocava uma pressão extra? Só lá no Sevilha, porque no São Paulo ele não batia, não. Quem batia era o Rogério. Mas acho que isso que Você aconteceu... batia, Marcos? Eu batia. Eu batia. De vez em quando. Não, foram 4... Eu batia mais que você. Foram 4 pênaltis que eu bati. Dentro do campo. 4 pênaltis. Pode ver. Eu batia mais que você com o Rogério dentro do campo. Então responde aí, vai. Pô, você me atrapalha aqui, minhas ideias. Você acha que o Gabigol atrapalhou o Pedro? Assim... Eu acho que é mais sem falta a intenção, de respeito. mas... Eu acho que é um pouco falta de respeito, companheiro. Eu não sei, porque geralmente tem lá os nomes que vão bater o pênalti. Não, o Gabigol não tinha nem entrado no jogo. Então, ele estava fora. Primeiro que estava fora. Depois ele quer fazer pressão para bater. Eu acho que é um pouco falta de respeito. Mas não deve atrapalhar o batedor. Ele tem que estar focado e concentrado na hora de bater o pênalti. Isso aí não deve atrapalhar em nada. Acho que é difícil a gente achar algo parecido, Plirra. Não sei se você, né, que tem a memória muito Nunca melhor que a nossa, aconteceu. Mas assim, de um jogador no campo pedir para bater, isso a gente vê com uma certa frequência. Que ainda não entrou, né? Ainda não entrou para... Assim, eu não me recordo. Até no dia do jogo, né? A gente depois, no outro dia, você fica vendo, né? A gente já viu com o goleiro, notícias, né? Entrar para defender. Mas aí já é uma definição do treinador, né? O treinador quando tem escanteio, o cara pede, não, deixa eu trocar que o cara vai entrar, o cara cabeceia bem, mas assim... Para bater. E aí sai o cara e entra o outro só para bater o pênalti. Eu posso fazer uma observação do Pedro que você falou com relação às vaias? Eu não concordo com as vaias, né? É um absurdo. Quem sabe a qualidade do Pedro, é um cara que vem fazendo gols, que é titular do Flamengo hoje, e em muitos momentos isso vai atrapalhá-lo dentro de campo. Lógico que vai, principalmente vindo da arquibancada. Eu só vou fazer uma observação do torcedor. A gente jogou lá, conhece um pouquinho, e é o que me chama a atenção, me chamou naquele jogo. Não sei nem se eu estou correto em falar isso, assim, se é uma leitura, mas é o que eu percebi. O Pedro, em alguns jogos, esses jogos mais tranquilos, ele tem muitas chances de gol, Plirra. E ele faz os gols, né? Então, assim, ele é jogador que algumas vezes precisa de 2 chances, faz 2 gols, uma chance faz 1 gol, mas alguns jogos ele também tem 4, 5 chances de gol e faz 1, por exemplo, como aconteceu. O que me chamou a atenção é que nesse jogo em específico, Plirra, o Flamengo produziu tanto... Contra o Boa Vista. Contra o Boa Vista, que em alguns momentos da finalização do Pedro... a gente tinha a sensação de que tinham jogadores melhores posicionados, sabe? Então, tipo assim, o Pedro chutou no gol, mas tinha 2 caras do Flamengo sozinhos dentro da área. E isso, se repetindo, causa uma sensação diferente na arquibancada, Plirra. Eu acho que isso ele pode corrigir. É lógico que ele é o homem da finalização, né? É o cara que tem que arrematar, tem que chamar essa responsabilidade, e ele faz isso muito bem. Mas em alguns momentos... ele recebe um ótimo passe, mas ele também pode deixar o companheiro dele... Mas assim, Amoroso, eu não tô defendendo não, cara. Eu sei que vocês vão falar, não, o cara tem que finalizar. Tirar o doce da criança. Não, eu sei, Luiz, eu tô falando só a reação da arquibancada. Porque ele tem a chance, e aí ele chuta pra fora, ele cabeceia pra fora. E aí quando você olha na imagem, e o torcedor também tá olhando a imagem, e no estádio ela é muito mais ampla, né? Então o torcedor tem a visão bem melhor do que a gente tem na televisão, por exemplo. E aí, quando ele chuta pra fora, você olha, tem um Arrascaeta e um Cebolinha, por exemplo, sabe, dentro da pequena área, sozinho.
Então é lógico que o cara é um 9, ele tem que chutar. Mas se isso acontece, então ele chuta pra fora, o torcedor olha e tem 2 caras sozinhos. E algumas vezes, Plirra, o jogador que tá sozinho, ele dá uma gesticulada, sabe? Ele, caramba, eu tava aqui sozinho, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa, tem que melhorar, não sei, não sou atacante, né? Tá aqui os caras que são experts na posição, mas eu senti um pouco isso nesse momento. Então, assim, tem a relação com o Gabigol, o histórico do Gabigol, mas eu achei que nesse jogo o Pedro teve algumas oportunidades a mais que a gente está acostumado e ele, em algum momento, teve a possibilidade num de jogo achar que o melhor você companheiro. sente que vai ter muitas oportunidades, que o adversário é muito frágil, você não vai mais relaxado para finalização, não vai para a devida concentração? Isso não acontece? Do Você que vai um pouco- aquele jogo que você sabe que vai ter uma, menos- 2 chances? Você vai mais desconcentrado, um pouco, mas não é desculpa. A finalização do atacante, ele tem que estar pronto para fazer. E eu vou falar, se eu vou finalizar, o Amoroso está livre, mas mais livre, sozinho. Eu tô inteiro. Amoroso, desculpa. Desculpa aí. Desculpa aí, parceiro. Eu vou finalizar. Sim. A minha primeira opção é a finalização. Agora, se eu tiver um pouquinho de dúvida... Eu ainda vou finalizar. Aí se eu não tiver como, aí eu passo para o Amoroso. Eu já tenho outro pensamento diferente do Luiz, né? Porque se você chega e pega um jogo, né, que dentro da sua cabeça o jogo é mais fraco, eu vou para fazer 3, 4 gols, Ah, não, isso sim. não entro relaxado, Isso enquanto sim. eu não poder Isso sim. distanciar na artilharia se eu estiver principalmente brigando por ela. Eu concordo com você. Entendeu? Porque cada vez que eu entrava em campo para jogar, eu falava, eu tenho que fazer um golzinho hoje para poder dar aquela, né, soltada na muscula. E depois, que nem o Luiz falou, começa... Eu tinha sede de gol também. Agora, uma realidade esse ano muito diferente do que acontecia no ano passado, e acho que isso passa totalmente pelo comando, Praz. Ontem, no momento da substituição, a gente viu ali que quando o Pedro fez o primeiro gol do Fla-Flu, ele faz ali a barriguinha, né? Vai ser Parabéns papai, pra ele também, o Pedro mais uma vez. E o Gabigol, na hora da troca, faz uma brincadeira também com o Pedro, tal, brincando com a coisa do papai e tal, da filhinha que vem por aí e tal. Em outros tempos, a gente não via essa harmonia no elenco do Flamengo, né, Praz? Isso é sinal de que internamente a coisa em 2024 está muito mais calma do que em 2023. Plirra, tudo é comando, né, Plirra? Tudo é comando. E assim, hoje, quem comanda o Flamengo tem muito peso. Tem muito peso, tem, entre aspas, carta branca e tem força para fazer o que tem que fazer, para exigir o que tem que exigir. Porque a gente sabe que com um elenco desse tamanho, às vezes as vaidades elas afloram. E é natural, né? Eu, quando jogava, eu era vaidoso também, o Fábio também, e é da natureza do ser humano. Todo mundo quer entrar em campo e ser o melhor em campo, quer fazer o melhor, quer ser o melhor goleiro do Brasil, quer ser o melhor zagueiro. E é difícil lidar com isso, ainda mais num esporte como o futebol, que tem uma mídia muito grande, né? Mas o Tite é um cara que tem muita experiência e tem muito tamanho para lidar com isso. E eu acho que o grupo começa também a ver até onde tu pode ir. É que nem criança, né? Vai testando os limites e aí... Isso acontece o tempo todo. E aí vê os limites que o treinador impõe e as diretrizes que o treinador impõe. E sabe que se não andar naquela linha, cara, não pode ser quem for que não vai ter espaço dentro do grupo, né? E hoje, por exemplo, se você olhar o Gabigol lá, o subconsciente, lá o cara quer jogar. Mas lá no fundo, ele sabe que hoje o Pedro vive uma fase melhor. Se você pegar o Bruno Henrique, por exemplo, a história dele no Flamengo é brilhante, fantástica, enfim, é um dos ídolos recentes do Flamengo, isso vai se perdurar pela história. Mas ele sabe que o momento do Cebolinha é melhor. Então é isso, né? Aquela questão de você colocar para jogar realmente aqueles caras que estão melhores. Então, assim, pode ter um bico daqui, um bico dali, mas o grupo, ele vai entender isso também. E o Fabi, tem que ter, né, Fábio? Tem que ter. Tu olhar pros caras desse nível aí, o cara ficar, tô tranquilo aqui no banco. Sim, lógico que tem que ficar. Tá louco, não pode. Ficar puto aí tem mesmo. coisa errada. E do outro lado, gente, o Fluminense acumulando aí 11... Nação flamenguista. Flamengo, né? Começa a despertar a atenção dos torcedores rivais e da mídia, né, pessoal? Que hoje o Flamengo tá jogando o melhor futebol no Brasil, né? Eu acho que até o melhor futebol na América do Sul. E a mídia, né? Os antes começa a repercutir, os antes começa a ficar preocupado. Muito disso, pessoal, tem que dar os créditos aí, né? A Tite, né?
Tite assumiu o time ano passado com o objetivo de classificar para a Libertadores. A certo momento lá no campeonato, o Flamengo ainda poderia brigar até por título, né? Algumas vitórias consecutivas. Mas o Flamengo perdeu alguns jogos que eu acho que não era para perder e empatou outros. E resumindo, o objetivo foi cumprido, Libertadores garantida, e o objetivo de Tite ficou para esse ano, né? Que é conquistar Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? Que são os principais, né? Muito se cobrava que o Flamengo, mesmo com o Tite, não vinha jogando bem. Pois é, pessoal, mas depois da pré-temporada, início de temporada, vale destacar aqui, o Flamengo hoje é outra equipe, né? Inicialmente, ele começou a trabalhar a sua defesa, é a melhor defesa do futebol brasileiro. O Flamengo só levou um gol no Campeonato Carioca, mesmo assim, time sub-23. O time profissional não levou gol, o time titular ainda, nem o reserva, né? Só levou gol do time sub-23. É o melhor ataque, faz 2 gols no mínimo por jogo, né? A média de 2 gols. Tem a melhor defesa. Então, pessoal, o Tite já conseguiu dar o seu padrão de jogo à sua equipe, né? Vale destacar aqui, pessoal, que não é só marcar, quando se diz números, quando se diz assim, o Flamengo tem o melhor ataque e a melhor defesa, né? Às vezes você pensa, por exemplo, Rossi tá salvando o Flamengo, né? Não tá deixando o Flamengo sofrer gol. Não. Rossi não faz defesa difícil, pessoal. A gente não precisa dele. Por quê? Porque o combate vem de volantes, zagueiro, laterais, né? Então a bola não chega para ele fazer defesa. Isso sim é uma defesa sólida, compacta, né? Defesa boa não é aquela defesa que não leva gol. Às vezes a defesa, o time ganha de 1-0, o goleiro faz 20 defesas. Então a defesa não foi boa, né? O goleiro se saiu bem, mas a defesa falhou, porque teve várias finalizações. No Flamengo já é diferente, pelo menos eu vejo assim, né? Não tá surgindo as finalizações, o Flamengo tá combatendo, né? Tanto volante como zagueiro e lateral, vale destacar aqui. Varela jogando muito bem, pessoal, muito bem, cresceu muito com o Tite, tá fazendo o seu papel muito bom, né? Principalmente defensivamente. Ayrton Lucas também fazendo, eu não sei se é a chegada divina, né? Mexeu um pouco com o Ayrton Lucas, muito bem na defesa, né? Muito bem também. E se entrar Vina também tem muita qualidade defensivamente, né? Então a tendência, pessoal, é só isso melhorar, né? No ataque, o Flamengo não é que tá fazendo gol, é um time bom, não. Acontece o time tá fazendo gols e não criar quase nada, né? As oportunidades que fez. Não, o Flamengo cria muitas oportunidades, como times anteriores do Flamengo. Mas você vê, pessoal, a criação, né? Muita tabela, jogada individual, criação, e os caras ainda estão se entrosando, né? Quando esses caras se entrosar, pessoal, esse ano promete o Flamengo ganhar muita coisa, né? Vamos esperar com o pé no chão, né? Que tudo vai dar certo, né? Quando eu falo em entrosar, pessoal, tô falando desses caras aí, né? Vale destacar que Arrascaeta e De La Cruz não são titulares, os dois juntos na seleção uruguaia. Eu acho que o treinador uruguaio vai começar a ficar com uma pulgazinha atrás da orelha, porque os caras começaram a se entrosar. De La Cruz como volante, né? Segundo volante, no lugar de Getson, principalmente. E agora Arrascaeta, né? Os caras estão fazendo jogadas geniais, né? E a tendência é que eles vão ser titular também na seleção uruguaia. Com isso, pessoal, só quem ganha é o Flamengo. É o time no acrescente, né? É uma verdadeira seleção. Todos estão falando na acrescente do Flamengo, os antes, imprensa, jornalista, mídia, tudo, né, pessoal? Porque sabe que o Flamengo é forte, o Flamengo tem um grande elenco, né? E a tendência, pessoal, desses caras aí deslanchar, né? De La Cruz, Getson, Arrascaeta, Pedro, mesmo o Gabigol no banco, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo. Então é muita qualidade no time só, né? A gente sabe que vai ficar uma peça ou outra de fora, mas tem hora que o jogador não vai estar bem, né? Aquele que entrar tem que estar preparado para assumir os riscos e responsabilidade, né, pessoal? Principalmente, né? Pois é. Vamos contar aí, né? Arrascaeta e De La Cruz. Sobre a questão de Pedro e Gabigol, mais uma vez vem à tona a questão de Pedro e Gabigol. Vamos lá. Todos sabem que Tite tem preferência por Pedro. Ponto final. Ponto final, pessoal. Pedro tá fazendo gol? Tá. Pedro tá fazendo os gols dele, né? Se eu não me engano, são 9 jogos, 9 gols. Pedro tá jogando bem? Bem na medida do possível. Igual a Gabigol, se tivesse lá dentro também, eu acho que
fazia o mesmo, né? Mas Gabigol tá entrando aos 30 do segundo tempo, pessoal. O jogo é resolvido. A gente não pode cobrar nada. Eu só posso cobrar Gabigol quando ele iniciar a partida. Mas, pessoal, isso aí a gente vai ver, sabe pra onde? Lá para o meio do ano, quando tiver o pega pra capar, as principais competições pegando fogo, aí sim, a gente vai ver se Gabigol ou Pedro, quem é para ser titular. Mas, de início, Pedro tá fazendo os gols, né? Com certeza Tite tem confiança em Pedro. Gabigol tá entrando, tá participando do jogo, mas não tá fazendo os gols. Vamos aguardar. Vamos esperar o pega pra capar, que a gente vai ver quem é que vai ser decisivo, né? Então é isso, Nação Flamenguista. O que é que vocês acham? Já se inscreveu aí no canal Fla News? Se não, pessoal, se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Que todos estão preocupados com o nosso Mengão. Então é isso, pessoal. Quero aqui agradecer a cada um de vocês pela audiência e até a próxima, pessoal.